Tia Flavinha, tem alguém que quer te ver. Bom dia, minha gente, tudo bem com vocês? Bom dia. Vamos começar a nossa aula. Eu gostaria aí que você, onde você estiver aí no Zoom ou aqui na Primeira Igreja Batista, que vocês fechassem os olhos de vocês, para a gente fazer uma oração, para começar. Hoje nós vamos estudar a aula 16, a penúltima aula do nosso material sobre as parábolas de Jesus. Mas antes de tudo, vamos falar com Deus. Pai, nós estamos mais uma vez reunidos aqui presencialmente, mas reunidos também na internet, como família, como igreja, para lembrar dos teus ensinamentos, para lembrar das tuas palavras. Peço que o Senhor ignore a minha pequenez, me conceda a graça de falar aquilo que o Senhor deseja falar. Que o teu Santo Espírito esteja consolando, confortando e nos ensinando nessa manhã. É isso que eu peço, em nome de Jesus. Amém. Pessoal do Zoom, só me fala aí, vocês estão me enxergando e ouvindo bem? Sim, Guilherme, tudo ótimo. Tá Então, bem tá bom. nítido. Então, tá bom. Bem nítido. Beleza. O pessoal aqui da igreja está me ouvindo bem também, né? Então, tá bom. Meus amados irmãos, nós continuamos estudando essa lição aqui. Está aparecendo aí para vocês a imagem? As parábolas de Jesus. Tira um pouquinho a apresentação, que você não só pode ver a imagem, ver se está saindo. Olha lá. Deu certo, né? E se deixar essa imagenzinha, ajuda a gente também. Nós estamos na lição 16 e o material vai até a lição 17. Domingo que vem nós vamos estudar a parábola do fariseu e do publicano, fechando as parábolas de Jesus. Mas hoje nós vamos estudar a parábola do rico e Lázaro. Tudo bem? E Lázaro. Antes eu quero justificar para vocês, hoje não está sendo um dia muito bom, para mim, para nós. Na madrugada faleceu um amigo meu de longa data chamado Davi Alencar, pastor batista, 62 anos, alguns dias internado com Covid, e ele morreu das complicações do Covid. Seria apenas mais um nome, seria apenas mais um número, mas o Davi, ele era meu amigo. O Davi me pegou no colo quando eu nasci. Ele foi pastor auxiliar do meu pai. O Davi era uma pessoa que tinha um compromisso com os pobres. Mas não é aquele compromisso de só usar o anel de São Francisco, não, sabe? Ele dormia mesmo com sem teto. E ele tinha a voz muito aguda. Mas não era de tom, não. Quando ele falava, doía. Porque ele falava exatamente o que tinha que ser dito. Doía quando entrava e quando saía. Ele tinha compromisso com a justiça. Não é um dia bom. E eu lembro a vocês que essa doença mata. E ela mata mais quando mata alguém que é conhecido nosso. Que é nosso amado. Então, irmão, não me dê a chance de chorar mais uma vez aqui de manhã, não, por causa disso. Se cuida aí. Se protege aí, pelo amor de Deus. É uma coisa muito ruim, uma coisa muito difícil. E eu queria lembrar da memória do Davi essa manhã. Nós vamos falar bastante sobre o mundo além, né? Mas vamos falar do mundo aqui também, que a gente vive aqui. E o Davi foi um homem que valeu a pena ele ter vivido aqui. Ele transformou a vida de muita gente pela palavra de Deus, pelo amor de Jesus. Então, que seja honrada a memória do Davi, não só como pastor, mas como pai, como esposo, né? Como avô. E desculpa, tá? Se a qualidade do som não estiver sendo boa, não é o som, sou eu. A qualidade minha não está muito boa hoje. Então me perdoem, me desculpem. Mas hoje é um dia muito difícil. Tá bom? Me interrompa a hora que vocês quiserem. Tá certo?
Mas hoje eu não consigo começar sem fazer esse registro. Certo? Vamos embora. Hoje eu não vou falar segue enterro, porque é muito ruim. Não dá pra fazer piada disso não, tá? Eu vou falar, não tô nem aí, né? Davi tá com Jesus. Vamos embora. Vamos lá, Raquel. É o seguinte. A parábola do rico e Lázaro, ela é uma parábola que está na sequência de várias parábolas. Pode, Vitor? Então, nós estamos nessa sequência, né, de parábolas. A sequência, se você olhar aí em Lucas, a partir do capítulo 15, a partir do 14, né, tem a parábola da grande ceia, depois tem a parábola da ovelha perdida, tem a parábola da dracma ou da moeda perdida, depois tem a parábola do filho perdido, depois vem a parábola do administrador astuto ou de administrador infiel, outros ensinamentos e depois vem a parábola de rico e Lázaro. Algumas pessoas consideram que a parábola do rico e Lázaro não seja uma parábola. Pode tirar o texto um pouquinho, Raquel? Não seja necessariamente uma parábola. Alguns estudiosos compreendem que essa parte do texto não seja uma parábola. E aí tem para todo gosto. Tem gente que acha que não é uma parábola porque Jesus está terminando o ensino de várias parábolas e no final ele mostra uma verdade real. Não é comparação nenhuma. Tem gente que acha que não é uma parábola porque Jesus usa um nome próprio na parábola, que é o nome de Lázaro. Então ele dá nome a uma pessoa, talvez conhecida dele. Você pode se filiar a qualquer uma delas. Mas tem gente que se filia à corrente de que é uma parábola sim. Independente desses outros elementos, de que é uma comparação mesmo. Que Jesus está ensinando uma verdade eterna, uma realidade espiritual numa história, né? Então, é interessante. Pastor, se eu puder, pastor, só equilibrar aqui o pessoal, para eu conseguir olhar também para outra pessoa, né? Senão eu não consigo olhar. Então, você pode entender como uma parábola, você pode entender como não sendo uma parábola, mas assim, você vai estar se filiando a uma das correntes. Eu, particularmente, Guilherme, não quero induzir você, mas eu entendo que seja uma parábola. Tanto que está aqui, Jesus começa falando assim, havia um certo homem. Então tem uma cara de história, né? Tem uma cara de uma história. E, na verdade, se é uma parábola ou se não é, do ponto de vista técnico, literário, não faz diferença nenhuma para a gente. Porque o ensino bíblico encerra uma verdade espiritual que é aplicável à nossa vida. Lembra que eu falo sempre para vocês? Olha, o ensino bíblico, ele não pode ser simplesmente racional, ele tem que fazer diferença na sua vida. Nós estamos tendo aula de escola bíblica, não é para você se entupir de informação. Se você quiser se entupir de informação, você vai para os livros, vai para a internet, né? A gente está tendo a informação, mas com um objetivo. O objetivo de a sua vida amanhã, irmã Eliana, é ser melhor. Você entender como é o relacionamento com Deus fica melhor. Orar de forma legítima, né? Tratar os outros com o amor de Jesus mesmo. Então, tudo bem. Só queria dar essa introdução, porque senão fica muito solto, né? A gente fica em muitas filigranas. Outra coisa que eu tinha que falar anteriormente é que essa história de rico e Lázaro, de alguém, rico e Lázaro não, de um rico que vai para o inferno e de um pobre que vai para o céu, né? Ela é uma história mais antiga que essa que Jesus contou. É um conto egípcio. Talvez seja uma história que Jesus tenha até aproveitado para ilustrar uma coisa que ele queria falar, mas uma coisa que já era corriqueira na vida do pessoal, né? Tem um conto egípcio aí. Né? Eu acho que a gente tem que dar essas informações, porque senão a gente fica muito preso, né? Vamos arejar um pouquinho mais. Vamos ler o texto primeiro, e aí eu gostaria que vocês acompanhassem. Eu dividi o texto em 3 partes para a gente visualizar melhor. Só que é o seguinte,
Do ponto de vista estrutural, a parábola ou o texto se divide em duas partes. E aí nós vamos deixar ela clara daqui para frente, tá bom? Vamos ler o texto? Eu vou ler bem pausadamente. E eu gostaria que vocês prestassem atenção a cada palavra. E cada palavra é importante. Vamos lá? Eu vou ler aqui na minha Bíblia, porque está na NVI e na sua versão também está na NVI. Acompanhe comigo. Lucas 16, a partir do versículo 19. Diz assim a palavra de Deus. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Próximo aí, Kel. No Hades, onde estava sendo atormentado o rico, né? Ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. Caiu aí então, gente? Vê se eu voltei. Licinha. Voltei? Voltou, né? Voltei? Voltou. Põe a minha imagem lá, Kel. Voltei? Voltou. Vou virar a câmera, peraí. Qual câmera que tá? Agora tá. Voltou, minha gente? Em qual versículo vocês pararam? Pessoal do Zoom. Quando viu Lázaro com Abraão. Quando viu Lázaro com Abraão. Então, é isso. Então, o rico viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Tudo bem? Posso partir daí? Vamos lá então. Então chamou-o: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se que durante toda a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele,
Mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Eu gosto dessa leitura pausada da Bíblia, porque nenhum elemento escapa. Você vai pegando os elementos um por um e você vai falar assim: nossa, eu nunca tinha prestado atenção nisso. Nunca tinha pensado nessa... Por exemplo, vou dar um exemplo. O rico chamar Abraão de pai, então pai, é um relacionamento do judeu com Abraão que a gente não tem essa intimidade, né? O que significa Abraão para o judeu, né? A gente não tem isso, né? A gente tem isso com a figura do pai do céu, né? O pai nosso. Mas o judeu, ele tem Abraão com uma questão assim de sangue, uma ligação muito forte, né? Então essas coisas vão passando para a gente, passando pelo texto, e a leitura pausada ajuda a gente. Segue o enterro. Vamos lá. Eu tenho perguntas a fazer a vocês. Põe a pergunta aí, Raquel. Me digam vocês, depois do texto lido, qual que é o assunto da parábola. O pessoal do Zoom está aqui, eu estou ouvindo, replico para vocês, e vocês aqui na Bíblia também podem falar. Pense bem o que você vai falar. Qual que é o assunto da parábola? Tem mais de um? Tem quantos, pastor? Dois. Então, peraí, deixa o pastor fez teologia, ele pode esperar, né? Na visão de vocês, de bate pronto, qual que é o assunto da parábola? Bem, Rafael? Arrisca aí, não tem resposta certa. Errada tem, não tem certo. Brincadeira. Não pode ter medo. Fala aí. O que te desafia? Fala assim, ó, essa parábola fala do quê? Fala de valores, daquilo que a gente investe aqui em vida e o resultado disso. Kel, espera só um pouquinho. Que o rico tava, a irmã Eleonora está falando assim, que o rico estava passando mal e queria que o Lázaro falasse dele. Então fala da condição penosa do rico. Esse é o assunto da parábola. A Raquel falou aqui, fala de valores. O que mais, Raquel? Fala de valores, não necessariamente pelo fato da pessoa ser rica, mas naquilo que ela investiu enquanto... Né, não significa que porque a pessoa é rica que ela não vai dar o reino dos céus, mas onde está o coração dela, né? Então, se a pessoa que no caso dele foi rica, mas só quis investir nisso, nesses valores, e não se atentou para o reino eterno, não sei, é difícil, né? Vocês ouviram? Raquel, ficou um pouco ruim aqui, mas o que eu entendi foi o seguinte, que não é porque você é rico que você tem um final feliz, sempre, né? E nem o inverso, é isso, Raquel? Isso, são os valores que você investe, né? Por exemplo, onde estiver o seu coração, ou o seu tesouro, né? Não tem um versículo? Ali estará o seu tesouro. Onde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. Então, provavelmente, esse rico em vida, ele não investiu no reino dos céus, né? Mas só Boa. Então, peraí, deixa eu só resumir. Ela está falando assim, que ela está falando de valores com os quais você investe. Então, o tema para a Raquel da palavra é assim, invista em valores corretos. Porque se você investir em valores que não são bons, onde está seu tesouro, está no seu coração. Foi isso que ela falou resumidamente. Se eu falei alguma coisa, você pode me interromper, Kel. Não, é isso mesmo, exatamente isso. Isso, né? Fala, Raquel. Jefferson, fala lá. Boa, hein? Também é boa. É a vida após a morte. Como que vai ser com Deus, como vai ser sem Deus. Né? Boa também. Guilherme, bom dia. Peraí, quem está falando? Ricardo. Ricardo. Fala, doutor Ricardo. Eu
além de tudo isso que foi falado, eu percebo que tem a ver com a misericórdia de Deus para com o miserável enquanto colocado, porque não fala que o pobre tinha um relacionamento com Deus para ir para o céu e nem que o rico não tinha para ir para o inferno, mas a misericórdia do Senhor a quem ela está disponível para ser alcançada. Excelente a sua. Ele falou assim que Deus, que ele está falando que é um relacionamento que, na verdade, é um reconhecimento que Deus dá ao miserável. Porque ele não fala nem que o rico tem um relacionamento sem Deus e nem que o pobre tem um relacionamento com Deus. Mas que Deus tem misericórdia do miserável. E essa palavra é muito boa do Ricardo, porque nós vamos usar ela já já. Dá para levar o assunto inteiro da palavra para esse ponto econômico quase, de justiça social, justiça econômica. Excelente, Ricardo, sua manifestação. Alguém quer falar mais alguma coisa? Pois não, irmã Eliana. Boa. Isso eu não gosto dessa parte. Por isso. Porque se você não for mais profundamente, não dar uma amarradinha, você não vai achar que só não parece, então a irmã Eliana falou assim, essa parábola para ela, e ela falou assim, até não gosto muito dessa leitura superficial, né? Porque uma leitura pode ser superficial, pode ser uma leitura de bate-pronto, de que simplesmente há uma troca de posições. Rico sofre, pobre não sofre, né? Não é fácil. Não é fácil. São leituras que a gente tem que se dar o direito de ler. E aí a gente pede luz para o Espírito Santo para iluminar a gente. Jesus está querendo ensinar alguma coisa para a gente com isso, gente. Por isso que o justo, o bem-aventurado, é aquele que medita na palavra de Deus. A gente medita. Eu costumo dizer isso, que é muito importante você estudar a Bíblia. Vá lá no comentário, vá num livro histórico, um livro de apoio. É muito importante. Além de estudar a Bíblia, que é essencial, permita-se que o Espírito Santo fale com você na Bíblia. A Bíblia é viva, é a palavra de Deus. Deus está falando com você. Quando eu falo assim, qual é o assunto da parábola, é assim, o que o Espírito Santo está falando para você aí também, né? E aí a gente vai acomodando com o ensinamento, com os estudiosos e tudo. Mas gostei muito, viu, da participação de vocês. Eu queria dar uma enxugada aqui, porque nós temos um problema a ser resolvido, e eu não vou responder esse problema. Quem vai responder esse problema é o pastor João Marcos no gabinete dele, quando vocês quiserem. Que é um problema de escatologia. Nós temos um tema extremamente escatológico aqui. O que acontece depois que a gente morre? Né? De fim de vida. E nós temos uma leitura sistemática da Bíblia, a gente sabe que nós vamos ter um juízo final. A gente vai ter o Tribunal dos Santos, né? Que Deus vai galardoar aqueles que são dele. Ímpios e justos vão ser julgados, nós todos seremos julgados. E nessa parábola não fala nada disso. O rico vai direto para o inferno, né? E o pobre vai direto para o céu do judeu. Não é isso? Mas cadê o juízo final? Uma coisa que eu queria limpar só da nossa parábola, para a gente não ficar tropeçando em coisas que não são necessárias para entender qual que é o ensino de Jesus, é nessa parte escatológica. Porque se você pegar ao pé da letra a parábola, que talvez seja uma história que Jesus contou egípcia para ilustrar uma verdade, você talvez esqueça o Apocalipse, talvez esqueça o Daniel, talvez esqueça o Isaías. Tem ainda um arcabouço escatológico. Agora, esse texto joga algumas luzes, por exemplo, como que vai ser um céu intermediário aí, ou um estado intermediário, né? Os estudiosos teólogos, eles têm essa parte de um céu intermediário, que aqueles que morreram no Senhor, porque nós vamos esperar um julgamento também. Então, essa parábola talvez, eu não estou dizendo que talvez ilustre esse estado intermediário.
Pastor, pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus Cristo, se eu estiver falando besteira aqui, por favor, me interrompa, me ajude, entendeu? Porque eu queria limpar essa parábola esses tropeços, essas coisas peculiares. Tudo bem? Segue lá. Qual que é o assunto da parábola? Você tem que entender que o assunto da parábola é uma realidade espiritual. Jesus está querendo mostrar para você que existe uma realidade que é espiritual, que talvez a gente não veja. E ele está querendo mostrar isso através de uma história, através da parábola. E 2 assuntos predominam, como o pastor João Marcos disse aqui. Põe lá, Raquel. O primeiro é esse aqui, ó. Olha, irmã Eliana aí, a troca. Evidentemente, uma reversão de valores na vida futura. Veja, eu não disse que rico vai para o inferno e que pobre vai para o céu. Aliás, Ricardo, aqui nós vamos desatar esse nó. O texto explicitamente não fala de que o fato de ser pobre te dá o direito de ir para o céu. E nem o fato de que ser rico manda você direto para o inferno. Não é isso que o texto está falando. Não é uma verdade econômica. Porque senão, minha gente, rico nenhum entrava no céu. Né? Não é isso. Talvez e outra nós coisa, a tenhamos maioria, Guilherme, Fala. coisa, a maioria da população estaria garantida, né? Porque a maioria da população estaria garantida no céu. É. Isso, a Raquel falou assim, então a maioria da população estava garantida no céu. E não é isso que acontece. A porta é estreita, o caminho é estreito, né? Poucos entram por ela, né? Então vejam, não é uma realidade econômica. Tem muito estudioso, tem muita gente que fez essa leitura para justificar, sabe o quê? Voto de pobreza. Eu estou fazendo um voto de pobreza aqui, porque isso que me garante estar junto com Deus. E não é essa leitura que Jesus está fazendo, não é isso que Jesus está falando, apesar de eu concordar com o Ricardo, de que Deus tem muita misericórdia dos miseráveis. Dos pobres. Se você olhar economicamente... Guilherme, Oi. Um segundo da atenção, por favor. Pode falar. O miserável, na minha fala, é o miserável geral, espiritual, tá? Não legal. relacionado à condição financeira. Boa. Tá? Eu vou esclarecer. Não, eu entendi isso, mas eu estou alargando só. O Ricardo falou que o miserável que ele falou não é um miserável economicamente. É um miserável geral, ele falou. Mas eu queria falar do miserável econômico, porque essa é uma leitura que muita gente fez. De que pobre vai para o céu por ser pobre. Superficial. Fala isso, olha. O fato de ser pobre. Mas tem mais coisa. Embaixo desse angu aí. Tem mais jabá debaixo desse angu. Por quê? Porque Jesus está ensinando de uma realidade espiritual de afastamento ou proximidade de Deus. Ele não está falando de dinheiro. Repito, a pobreza é levada em conta por Deus de uma forma diferente. Deus cuida dos pobres. Deus cuida. Deus tem misericórdia. Agora, tem misericórdia, assim como o Ricardo falou, dos pobres que só tem dinheiro. Porque tem muito pobre que só tem dinheiro. É tão pobre que só tem dinheiro. Só tem dinheiro. E eu conheço vários. Conheço muitos. Porque no ramo que eu trabalho, às vezes é só o que o cara tem. Né? O ramo que eu trabalho, não que eu tô. Né? Porque todo mundo vê as pingas que a gente toma, mas não vê os tomos que a gente leva, né, pastor? Então, eu queria lembrar vocês de que assim, não é automático. A reversão desses valores para a vida futura não é automático. Eu fui pobre em vida e quando eu morrer eu vou estar no céu. Eu fui rico em vida e quando eu morrer eu vou estar no inferno. Não é isso que Jesus está falando. Tá? Cuidado com essa leitura, porque essa leitura já levou muita gente a impor aos outros comportamentos que não são o que Jesus está ensinando. Rico pode sim servir a Deus com a sua riqueza, de generosidade, de animateia. A gente tem gente rica que contribuiu para o reino, e tem muita gente rica hoje que contribui para o reino. Né?
Assim como tem pobre que não está nem aí com Deus e vai para o inferno. Sorry, vai arder no mármore. Tem essa expressão, né? É isso. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Vocês estão sobrevivendo? Doutor, isso é muito importante. Talvez seja a coisa mais importante da aula, você saber o que Jesus está falando. E a outra coisa que é a mais importante de todas, é de que existe uma oportunidade de arrependimento. Se eu puder resumir essa parábola numa palavra só, é arrependimento. Arrependimento. Com 2 R's. Arrependimento. Essa palavra é maravilhosa. Essa palavra fez com que vocês usam, e toda a cristandade chegasse a Jesus. Arrependimento e confissão, você se arrepende dessa vida e confessa, é um trabalho que o Espírito Santo faz para que você conheça e seja gerado de novo. Certo? Tudo bem? É isso, né, pastor? Segue, estamos no script. Eu fiquei muito preocupado com essa parte da aula, de deixar isso claro. Porque a leitura simplesmente escatológica do negócio joga sombra às vezes. É legal você... Eu vou falar do Hades, vou falar do inferno, né? Mas para aqui. Grava essa tela na sua cabeça. Reversão de valores na vida futura, e a reversão não tem nada a ver com economia, e oportunidade de arrependimento. Alguém quer falar alguma coisa no Zoom aqui? Bora! Uma coisa que eu lembrei aqui, depois eu vou falar dos personagens aqui, depois eu falo sobre esse assunto. Me lembra essa palavra, conflito, pastor. Conflito, me lembra a palavra. Vamos ver os personagens dessa palavra? Quem são os personagens dessa parábola? Quem é esse aí, ó? Ah, não revela não. Tá bom, agora revelou. Revela tudo não. Quem que é esse aí? Vocês estão vendo a imagenzinha dele? Eu achei essa arte tão bonita, né? Você sabe por que Abraão é chamado amigo de Deus? Por que Abraão é chamado amigo de Deus? Qual que é o motivo? Pela obediência? Ah, mas às vezes eu sou obediente com Deus também, me chamam de amigo. Guilherme, ele Raquel foi considerado o pai da fé, né? É o pai da fé? Não, o pai da fé. Por que Abraão, na opinião de vocês, a Raquel falou que é pai da fé. Por que Abraão é um amigo de Deus? Nada? Você sabe que eu ouvi uma interpretação dessa expressão, de que a única pessoa que entendeu o sacrifício de Jesus, mas de forma material, foi Abraão. Porque ele matou Isaac. Não, Guilherme, ele não matou. Ele matou. Ele matou sim. Ele desceu a mão. O que acontecia lá depois... Mas ele desceu a espada sobre o peito de Isaac. Então talvez Abraão seja a pessoa que mais entenda o coração de Deus. Quem você conhece que entregou o próprio filho como sacrifício? Deus. Deus e Abraão. Então essa amizade de relacionamento, parece que Abraão tem uma experiência, né? O anjo não deixou a faca cair. Mas no coração de Abraão, Isaac foi sacrificado. Eu estou falando dessa forma, não é uma elucubração, né? Mas ele chegou nesse ponto de obediência. Eu não faria isso não, viu? Eu falei para vocês que eu já tenho 3 filhos? Falei ou não? Tenho uma esposa maravilhosa, Licinha, e eu também 3 filhos. Nenhum eu descia a faca. Nenhum. Vocês desciam? Vocês me desculpem, eu obedeço a Deus, mas eu acho que eu não tinha condição emocional de fazer isso. De matar meu próprio filho. Abraão fez e Jesus também foi entregue. Lázaro. Certo. Tinha intimidade com Deus e sofreu a mesma dor. Fala, irmã Eliana. Desculpa, interrompi. É que eu estou ouvindo aqui. Né? Já bate as claras de neve e reserva.
Gente, segue aqui. Quem mais de personagem tem lá? Vai lá, Kel. Qual que é o próximo personagem? Quem que é esse aí? Quem que é esse? É o rico. O rico, Você né? ficou fácil, né? Ele tá E qual que é o fácil. último personagem? Vai lá, Kel. O Rafael, o pobre. Não, Rafael, não, esse é o Lázaro. Vai lá, Kel, o nome dele. É Lázaro. Assim, cara, eu fui procurar uma imagem de Lázaro, acho que a gente fica mais Mas próximo não do Lázaro. combina. Lázaro. Ô, Guilherme, não combina. Poderia Não combina, colocar porque essa ele tá foto muito como chique, tá muito rico, né, o Lázaro, né? Tá muito rico aí. Ô, Lázaro, você é funcionário da Camargo Corrêa, tá quase gerente da Camargo Corrêa, tudo, mas eu não podia perder a piada, viu? Ô, Lázaro, não dá pra lembrar do Lázaro de mendigo, né, com esse óculos, né? Não tem jeito, né? Esses são os personagens. Essas são as personagens. Veja, tem um autor que escreveu um livro, está aqui, está na igreja, se você quiser dar uma olhadinha, são umas parábolas de Jesus, Craig Blomberg. Ele fala que uma forma legal de você entender uma parábola é pesquisando sobre os personagens. E nós vamos fazer isso agora. Segue lá, aqui, ó. Primeiro personagem, o rico. Como que era o nome do rico, pastor? O nome do rico. Rico. Vocês não sabem qual é o nome do rico, não? Vocês sabem que eu fui estudar, não está no texto, mas há vários registros históricos, porque essa parábola não é nova. Ela é antiga, no mundo antigo. Esse rico tinha 3 nomes, poderia ser 3 nomes. Não está no texto, é só para a nossa cultura geral. Põe lá, olha o nome dele. Finéias. Dives ou Nínive. Nínive, mas antes de ter cidade, ele era né? Tinha uma conversa, sabe essa história da carochinha, Chapeuzinho Vermelho e tudo. Então, corria a boca pequena que o nome desse rico aí era Finéias, Dives ou Nínive. Tanto faz, né? Não é um significado muito, né, assim, mas é grego, celta, sei lá o que é, e só título de curiosidade. Interessa para vocês o nome do rico? Não, então vamos segue enterro. Bora. Agora eu quero falar do linho da púrpura. Eu não sei como as mulheres compram roupa hoje, mas hoje a gente compra um cartão de crédito na nossa casa. Certo? Esse linho que o rico estava usando era uma roupa que se usava por baixo da túnica. Então você tinha aquela túnica mais pesada por cima, colorida geralmente, mas por baixo, tipo um camisolão, assim, que era de linho. Esse linho o pessoal chamava de ar-tecido. Como se a pessoa não estivesse usando nada. É mais fino e mais leve que a seda. Eu não conheço nenhum tecido mais leve que a seda. Vocês me desculpem a minha pobreza, mas é como se a pessoa não estivesse usando nada por baixo. Mas linho fino. Sabe qual era o preço do linho fino? 2 vezes o peso dele em ouro. Então, assim, você pega se tivesse 600 gramas, 1,2 kg de ouro. E aí, pastor? Tá com isso aí na conta? Tem uma coleção de vocês verem o preço do negócio. Pouquíssima gente usava. Acho que talvez só ele usava. E púrpura era o tingimento. Púrpura é um animal, sabia? Púrpura é um animal marinho que você tira do mar e esmaga ele e aí você faz o corante. E o corante é chamado de púrpura. Alexandre o Grande, quando ele conquistava, ele disse que esses vestidos de púrpura duravam 200 anos. Achou peças de roupa de 200 anos. Pode ser um violeta, pode ser um escarlate. Púrpura não é só o violeta, né? É um tom, assim, porque os arquitetos sabem muito mais disso, né? Magenta, fúcsia, violeta, né? Eu não sei. Eu tô querendo dizer para vocês tá me que você não é um zoando, cara hein? qualquer. Eu tô me zoando, tô te zoando. Não é um cara qualquer. Esse rico era muito rico. Não era um rico, assim, de viajar para a Europa.
era um rico assim de comprar ilha, entendeu? Era um rico de ir para o espaço. Era o rico. É muito rico. Segue enterro. E tem uma coisa no texto que aí talvez indique que tem um problema na conduta do rico. Se você olhar no versículo 19, diz assim: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo. E a expressão todos os dias pode indicar um problema. Porque se ele vivia no luxo todos os dias, ou vivia em constantes banquetes e constantes atividades próprias de rico, talvez ele violasse a lei do sábado. Não está no texto, mas é uma interpretação. Pode ser que ele, como judeu e mais rico, ele fizesse esforços de sábado. O judeu não faz esforço nenhum sábado. Nenhum. Mal levanta da cama, não é isso? Paradinho. Quantos passos, pastor? 10 passos para a esquerda, 1 passo para a direita. E esse era o rico, tá bom? Vamos para o próximo personagem. O Lázaro. Olha o Lázaro aí. Põe lá, ó. Agora, o contrário. Qual o Lázaro que nós estamos falando? Tem gente que confunde, tem estudioso que forçou, que esse Lázaro é o Lázaro de Betânia, que Jesus ressuscitou, que era rico. Tem registro que ele era rico. Não vai por aí não, porque não é isso aí não. Não é. Porque esse cara voltou dos mortos, né? O Lázaro voltou dos mortos. Não estava no inferno, né? Fica estranho se forçar. Não é esse Lázaro. É um Lázaro que talvez Jesus conhecia, ou talvez seja fictício somente mesmo, mas era um mendigo que era colocado na frente da casa do rico. Veja, isso passou por vocês ou não? Lázaro era colocado ali. Alguém colocava o Lázaro ali. Quem colocava ele lá? Ele parece que gozava de algum tipo de ajuda e relacionamento. Agora, ele era colocado lá, e se você colocar no seu versículo 20 aí, do 16, diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de ferida. E aí uma leitura mais superficial, essas feridas eram lambidas por cães. Deixa eu lembrar uma coisinha para vocês, cão não é um bichinho de estimação judeu. Não é legal. Não é igual o seu bichinho aí que você curte. Cão, esse cão aqui, não é esse bichinho poodle que tinha limpinho que sai do pet, né? Não é a Hannah. Não é a Hannah, que chega lá, tá limpinha, tá cheirosinha. Esse cão é cão vadio, cão de rua. Então, esse lamber das feridas do mendigo aqui, não parecia que não era muito legal, não. Tem gente que vai para esse lado aí, mas parece que não era legal, não. Não era alívio, não. É ruim. E, cara, na boa, vem comigo aqui. Lamber ferida. O que você acha disso? Estou mostrando a antítese de uma posição de outra. Bora. Úlceras e miséria, já falei, né? Lázaro, aí Lázaro. Né? Deixa eu falar uma coisa para explicar o Eleazar. A expressão lazarento, você fala assim, nossa, que lazarento, vem desse texto bíblico, de alguém que é coberto por chagas, por doenças, pestilência. Antes, não tinha essa conotação de doença. O nome Lázaro quer dizer Deus que ajuda. El é Deus, Eleazar, ajuda. É o Deus que ajuda. Talvez por isso não seja tão próprio você falar que Jesus conhecia Lázaro. Jesus parece que está usando um nome que tem a ver com o que a parábola diz. É um Deus que ajuda o pobre, o necessitado. Interessante, né? Aí você faz a escolha. Se Jesus conhecia mesmo, se Lázaro era uma pessoa material mesmo, não faz diferença nenhuma. Ou se era simplesmente um nome que Jesus usou para falar, olha, Deus que ajuda. Né? Bonito, né? Aí, gente, Eleazar, hein? Nome maravilhoso para colocar no filho, hein? Não é da nossa
da nossa cultura, mas Eleazar. Viu, Lázaro? Aí, ó. Seu nome é Eleazar, cara. Tá vendo? Que lindo. Bora. O personagem não é Abraão. O personagem é seio de Abraão. E aqui nós vamos entrar nos problemas. Eu vou tentar limpar os problemas para a gente seguir para frente. Primeira acepção de seio de Abraão. O texto diz, expressamente usa a expressão de que esses dois aqui, que o rico foi para o Hades. Gente, nós temos temos que definir os termos para ficar mais fácil. O Hades, que o rico estava, de lá era possível ver. Então, o rico que estava no Hades conseguiu ver Lázaro e Abraão no seio de Abraão. A tradução de Hades é grega. Agora, para o grego, Hades não é inferno de maneira pejorativa. Não é lugar de perdição, você sabia disso? Hades é só a tradução de um lugar pós-mortem. O submundo. Hades foi traduzido para o latim como inferno. E a gente tem essa figura do inferno como algo de sofrimento. Né? Ficamos com isso. Mas para o grego, o Hades era simplesmente o submundo. O lugar dos mortos. E no hebraico foi traduzido por Sheol. Tinha um partido dos judeus que chamava Saduceus. Fala, pastor, por favor. Eles não aceitavam a ressurreição. Então, para eles, essa história de que tem um lugar pós-mortem é besteira. Eles só acreditavam no Pentateuco. E no Pentateuco não faz referência a Sheol. Só tem nos Salmos. Sheol tem bastante nos Salmos. Só que eles não entendem que os Salmos sejam canônicos. É um livro da Bíblia deles e tudo, que eles... mas para eles a Torá é 5 livros só e ali. Não fala de Sheol. Aliás, Sheol aparece poucas vezes. Né? Depois eu vou falar do Tártaro também, mas queria que vocês entendessem que necessariamente o Hades aqui não é o inferno onde tem fogo, mas é simplesmente um lugar que os mortos vão, um submundo. E eu não falei de justos nem de ímpios. É um lugar. Tudo bem? Vamos limpar isso, porque a tradução, a gente não pode olhar para o texto com os olhos de hoje, como se fosse escrito hoje. O texto foi escrito lá atrás. Tanto que no Hades o rico consegue ver Lázaro. Entendeu? Dá para ver. Ué, como que alguém que está no inferno consegue ver o céu? Estranho, né? Para você ver como que não tem essa importância toda, só para a gente compreender. Segue aqui. Falei para vocês, submundo. O mundo inferior. Se você for olhar a mitologia grega e tudo, Hades é o deus lá do submundo. Tá? Vai lá, Raquel. Esse Gehenna aí, esse aí é o lugar de tormento. Esse aí no grego é o último nível do submundo, do Hades. Esse Gehenna aí é para derrubar, arrancar o couro da galera mesmo. Né? Vocês já leram a Divina Comédia de Dante? São vários círculos do inferno. O Gehenna é o último. É o pior nível de pessoa. Não é o que está sendo traduzido aqui nessa parábola, tá bom, gente? Aqui nessa parábola, Hades é mundo inferior, onde os mortos vão. Eu queria falar isso para ficar tranquilo. Não está falando de inferno propriamente dito, do Gehenna. Não é Gehenna, aqui a palavra no original. É Hades. E é traduzido do grego. Aqui, Lucas, é grego. Tá bom? Em hebraico seria Sheol. Se você olhar os salmos, eu não lembro um salmo, mas Davi fala assim, quem dera eu estivesse no Sheol. Né? Eu estou sofrendo demais, não queria... Sheol traduzido também por sepultura. Mas há palavras específicas para sepultura que não é Sheol também. Eu aconselho vocês o seguinte, a gente não tem tempo aqui. Pega esses termos, vai atrás. Pega lá Hades, Sheol, Gehenna e Tártaro. Tártaro aparece uma vez na Bíblia, que é uma palavra grega, que é 2 Pedro 2,4. Uma vez na Bíblia só, que é um lugar de sofrimento. Se você quiser ler aí, pastor, para a gente ler,
2 Pedro 2,4 é a única vez em que a palavra tártaro, que é grega, é falada. Essa parte é pesada da aula, né? Muito, muito conceito. Lê aí, pastor. 2,4. É. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Esse é o tártaro. É o inferno tártaro. No comentário aí. No comentário da própria Bíblia está escrito do grego tártaro. Tártaro. É a única vez que aparece na Bíblia tártaro. Tudo bem? Tártaro não é aquele negócio de... Vocês lembraram disso, né? Tártaro é tão ruim que fica dando dentro da gente, tirando a paz da gente. Bora. Uma coisa que eu tenho para falar... Falei, pastor, me lembrar de uma palavra, qual que era, pastor? Conflito. Pastor. Conflito. Olhando para os personagens, dá para você talvez fazer interpretação. Jesus está talvez colocando na figura do rico o judeu ortodoxo. E na figura de Lázaro, sabe quem? Os cristãos. Que dentro da cultura judaica eram desprezados. É a parte... Né? Judeu não considera cristão, nem no começo, nem depois. A gente teve problemas com isso. O cristão é um mendigo. Teve gente que de fora achava que o cristianismo era simplesmente um cisma, ou uma reinvenção do judaísmo. Um raminho, qualquer. Né? Então, pode ser que talvez a gente tenha esse conflito entre judeu e cristão aqui, na figura do rico e de Lázaro. Pode ser. Eu estou falando muito pode ser hoje, eu estou sendo muito cuidadoso, porque tem para todo gosto. Essa parábola é dificílima. Pregar sobre isso, pastor, um dia aí, faz uma série de mensagens para esclarecer a gente. Porque é um tema dificílimo. Eu fiquei com essa parábola e depois falei, nossa Jesus, podia ser o pastor dessa aula aqui. É muito difícil. E eu estou falando pode ser, porque você não pode bater o martelo. O texto está aí. O texto não diz tudo. O texto diz o que Jesus quer dizer. Vamos embora. Estou acabando a aula. O que você precisa saber mesmo? Depois de todo esse passeio conceitual, o que você precisa saber mesmo aqui? Primeira coisa que você precisa saber é que a alma sobrevive à morte física. Eu não sei se você é dicotomista, eu não sei se você é tricotomista. O dicotomista acha que o homem seja corpo, alma junto com o espírito, e são duas partes só, divisível, indivisível. Né? Tá lá, corpo morre, sobra a alma, que pode ter uma feição de espírito. O tricotomista acha não, são três coisas diferentes. Corpo, alma e espírito são coisas... Não faz diferença nenhuma para mim. Inclusive, a linha mais contemporânea da teologia superou a discussão entre tricotomistas e dicotomistas, mais no sentido de o ser humano como unidade. Unidade, isso. Boa, pastor. Missionistas, eles definem como não há alma sem corpos. Não há corpo sem alma. Maravilha. Eu estou nessa aí, pastor. O pastor está falando assim, olha, que essa discussão, que já foi há muito celeumento todo mundo, está meio superada. Graças a Deus. Meu amigo, o corpo não, a alma não sobrevive sem corpo, senão a gente vira penadinho aí, vira Gasparzinho, né? E na verdade, faz diferença para você? Você tem que saber que a alma sobrevive à morte física. Isso tem. E sobrevive. Tá bom? O registro bíblico é claro, é a palavra de Deus. Segunda coisa que você precisa saber é de que a alma pode ser. A parábola está dizendo que sim, mas você tem que ler o restante da Bíblia. Pode ser. Na parábola, sim. A alma tem consciência, memória e razão. A alma tem, depois da morte, consciência de que morreu, memória dos fatos passados e argumentação. Fundamento. Eu coloquei um ponto de interrogação lá para me proteger. Porque eu não posso bater o pé. Com base nessa parábola, posso. Mas a leitura da Bíblia é uma leitura sistemática. Certo?
tudo bem. Nessa parábola tem consciência, memória e razão. Terceira coisa que você precisa saber, que os justos vão estar no estado melhor e que os injustos, os ímpios, castigo como destino. Ímpio é o contrário de pio. Pio é o que tem piedade, respeito às coisas sagradas. O ímpio é que não tem respeito às coisas sagradas, às coisas de Deus. Esse é o ímpio, tá? É não justo, não justificado. É o que não tem nada a ver com as coisas de Deus. Esse é o ímpio. Segue o enterro, vamos lá. Não esqueça isso. Nós estamos terminando a aula. Complete a frase. Aqui se faz. Ué, Aqui se paga. aqui se paga. É isso mesmo? Hein? Aqui se faz, aqui se paga? Eu achei muito legal porque assim, o provérbio popular é esse. O provérbio popular é esse. Aqui se faz. sabedoria aqui se paga. popular, né, Raquel? Sim. É isso. Veja, eu acho muito legal os provérbios populares. Eles são ótimos, né? Filho de peixe. Aí a gente vê filho de crente. Crente. Cretino. Nossa, ficou gravado. Vou ter que editar. A voz do povo. A gente sabe que filho de crente não é crentinho, que você precisa ter o Espírito Santo para você chegar lá. A voz do povo não é voz de Deus, porque a voz do povo crucificou Jesus. Esse é mais um que a gente pode destruir também. Aqui se faz, aqui se paga. Sorry, não é isso não. Porque o rico fez aqui e não pagou aqui. E o pobre que sofreu tudo aqui, não teve alívio aqui também não. É a prova de que os valores da vida futura podem ter relação com essa vida aqui. Mas quer dizer que tem alguma coisa reservada para nós, pós-mortem. Não é que se faz, que se paga. Olha a leitura do capítulo 20, do versículo 25. Você vê como que não é isso, ó. O 25 diz assim: mas Abraão respondeu: filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. Agora, porém, aqui é depois da morte. Alguém quer falar aí no Zoom? Não? Então eu vou seguir aqui. Tudo bem, gente? Não é aqui se faz, que se paga. Segue lá para a gente terminar. Agora me fala o seguinte, Rafael, que figura geométrica é essa aí, que está no canto direito superior? Triângulo. Triângulo isósceles, pastor? Escaleno isósceles? Agora eu vou falar para o Rafael, por que eu coloquei esse triângulo lá no canto da página? Ok? Por que eu coloquei um triângulo nesse slide? Pode ser. O que você acha, Rafael? Para chamar atenção? Para quê? Porque a apresentação da aula é sua e você põe um triângulo onde você quiser. Porque a apresentação foi eu que fiz, eu ponho onde eu quiser. Boa. Porque o quê? Porque tem 3 lados. O cara já foi mais para frente, né? Coloca outra figura. E por que eu coloquei esse círculo aí? Pelo mesmo motivo que eu coloquei outro lá. Vocês vão errar hoje vocês vão errar. Coloca o próximo. Vocês estão vendo que eu coloquei Deus ali, representado nessa grafia, Deus. E que a bolinha, o círculo, está mais próxima de Deus e o triângulo está mais longe de Deus. E eu quero falar disso mesmo, de proximidade e de afastamento. Quem está mais próximo de Deus, então, é a bolinha, e quem está mais longe de Deus. Só que tem um problema. O texto nos traz um problema. Põe aí o próximo. Essa barra aí. O que é essa barra aí, na frente da bolinha? É o pecado? Vocês estão livres, pode falar o que quiser. É o que nos separa de Deus. Põe a palavra aí. É o abismo. O texto fala de um abismo. O que eu queria falar com vocês? O texto está explicando para a gente que tem gente que está próxima de Deus, que vai ficar próxima de Deus, e tem gente que está longe de Deus. Nesse exemplo aí,
Os dois estão afastados de Deus, apesar da bolinha pensar que ela está mais próxima de Deus. A bolinha só está mais próxima aí, figurativamente, porque tem um abismo separando a bolinha e o triângulo de Deus. Sabe quem que está próximo de Deus? Põe aí, Raquel. Essa bolinha aí. Amados irmãos, a parábola tem um ensino muito, mas muito simples. É do lado de cá do abismo que Deus está. Você tem que saber disso. Aqui você tem que saber disso. Tem um abismo que separa Deus das pessoas. Apesar de na parábola, a bolinha e o triângulo, a bolinha de cá, conseguirem ver a bolinha de lá. Mas tem um abismo. E Abraão, é claro, não dá para passar de um lado para o outro. Não pense que você está próximo de Deus. Simplesmente esteja. Não pense, esteja. Pensar é uma coisa, a bolinha do lado aqui está achando que está próximo de Deus. Que estava, mas não, tem um abismo na frente. Tudo bem? A parábola fala de afastamento e proximidade. Bora. O que é necessário, então, já que o tema da parábola é arrependimento, o que é necessário para a gente ter arrependimento? Veja, o rico, o texto não fala que ele se arrependeu em vida. Mas também não fala que Lázaro se arrependeu, né? Não fala. Mas se Jesus queria ensinar o arrependimento, talvez da vida que o rico levava e que desprezava o mendigo, ele deveria se arrepender desse desprezo. Certo? Bom, o que é necessário para que alguém se arrependa? No exemplo da parábola, o rico vivia muito bem e via lá na porta dele todos os dias o Lázaro. Lázaro desejava comer as migalhas, e a migalha não é migalha como você está pensando, aquela casquinha que cai do pão de francês. Migalha era pão que os ricos enxugavam a mão. É pão para limpar a mão. Aquele miolo do pão era utilizado para limpar a mão. E Lázaro desejava comer esse pão sujo que sobrava. O rico sabia disso, mas não parece que tinha piedade nenhuma desse Lázaro. Como os amigos dele levavam ele. O que é necessário para a gente se arrepender, então? Bora? Da nossa conduta, para a gente ficar perto de Deus, o que é necessário para arrependimento? Primeiro, reconhecer que somos falhos, somos pecadores. Reconhecer que somos pecadores, falhos. Mas o rico, será que ele consegue reconhecer que é falho e pecador, Raquel? Se o coração dele estiver só nos valores terrenos, não, porque Não. ele vai achar que a vida dele é muito boa e que ele não precisa de mais nada, né? Ele falou assim, a vida dele é muito boa, não precisa de mais nada, e talvez ele não consiga chegar lá, né? Mas ele teria que ter a chance, né, coitado? De reconhecer, né? Você acha que ele teve a chance de reconhecer que estava indo num caminho mau? Gente, hoje o Davi morreu. O Davi era um cara que tinha compromisso com os pobres. De verdade. Não é de usar anel, não. É de verdade. Ele dormia com os pobres mesmo. Ele conseguiu reconhecer que alguém precisava de ajuda ali. É possível que a gente se arrependa, que a gente veja. E vou explicar por quê, nós vamos terminar a aula falando disso. Por que é possível a gente se arrepender? Mas o que é necessário? Põe aí, Raquel. Esse eu achei ótimo. Evangelismo fantasmagórico? Veja, o rico deu uma de missionário. Aqui na parábola. Ué, ele chega assim e falou assim, primeira coisa, manda Lázaro. Primeiro gostaria que Lázaro viesse me refrescar aqui, porque o negócio está feio. Logo depois, ele fantasmagoricamente pede para Lázaro sair do mundo dos mortos e para Deus mandar ele para falar com os 5 irmãos dele, para eles não ficarem espertos, para ir não é para aquele lugar não. Era tudo farinha no mesmo saco, porque conhecia Lázaro também, conhecia a vida dele e vivia naquela mesma coisa. Veja, evangelismo fantasmagórico não é arrependimento, já era.
já foi. Não precisa de morto para te falar nada. Né? Não dá, já foi. Mesmo dá a entender que nem se houvesse, o coração dessas pessoas era tão endurecido. Não adianta, se não ouvir Moisés, não ouvir os profetas, também não ouvir. Isso. Chegaremos agora, é o final da aula. É a cereja do bolo, pastor. É isso aí. Brilhou. Segue o enterro lá. Outra coisa que não é necessário para arrependimento: ser filho de Abraão. O rico não era filho de Abraão? Não era judeu? E ele foi para onde? Foi para o inferno. Foi para o lugar de separação de Deus. Jesus está aqui, está dando um toque na galera judaica. Fala assim, cara, não é que você tem uma consanguinidade com Abraão que você vai para o lugar de prazer eterno. Não é isso. Aliás, Jesus, eu gosto de Jesus pra caramba, porque ele fala em Lucas, é uma mensagem universal, ele cutuca os fariseus. Eu acho ótimo. Eu acho a mensagem ótima. Destrói os fariseus, saduceus. Assim, não é porque você é judeu que... E daí? Acabou, já era. Vocês vão ter um tratamento, mas já era, é todo mundo agora. Então, não é esse evangelismo que te faz arrepender. Os irmãos não se arrependeriam se Deus mandasse os mortos, se mandasse o Lázaro. Eles não se arrependeriam pelo fato de serem filhos de Abraão também. Tem uma frase interessante desse Brown aqui no comentário que diz assim: o maior de todos os milagres não surtirá efeito sobre aqueles que estão resolvidos a não crer. Se o cara ou a mina decidiu não crer, não tem milagre que faça ele crer. Há mesmo alguém ressuscitando dos mortos. Não tem. Os milagres, o efeito dos milagres passa rápido demais. Veja esse povo no deserto. Deus tirou milagrosamente aquele povo do deserto. Nem mesmo o evangelismo fantasmagórico. Saul viu Samuel e Endor. Não foi isso? Nem isso fez Saul. Nem isso. Quem não está resolvido a crer, não interessa. Não tem arrependimento. Certo? Tudo bem? Vamos terminar a aula. Vai lá, Raquel. Finalizando. Qual que é o assunto da parábola? Lembra? Põe aí, Raquel, os dois. Reversão de valores na vida futura e oportunidade de arrependimento. Nós vemos que o rico teve uma paga daquilo que ele viveu, e Lázaro a gente não tem no texto, mas me parece que ele passou pelo arrependimento. No texto não fala, mas era alguém que estava miserável e que desejava, né, alívio para o seu sofrimento. Esses são os dois temas principais da... Foi isso que o pastor falou no começo, que via dois? Qual que eram os dois, pastor? Só para a gente ver se eu não estou... Não há pós-morte. A imutabilidade do... Isso aí, então estamos dentro. Põe aí as setinhas e depois eu vou falar de uma coisa. Reino de Deus, que Jesus está falando na parábola, o reino de Deus, ele tem essas duas coisas. Ele te dá a visão dos valores que são já do reino de Deus e que nós vamos viver lá no céu, e te dá a visão também de como que você deve agir aqui na terra. Na terra você age com arrependimento. Você se arrepende dos seus males. Mas você já começa a viver aqui os valores da justiça, do perdão, da paz, do louvor, de todas as coisas que nós vamos viver para lá. Põe aí, Raquel, as setinhas e duas palavras importantes. Olha lá. Oportunidade de arrependimento é já. E a reversão de valores da vida futura, que você investe aqui, ainda não. A gente já vive a paz, o perdão, a justiça, mas ainda não na completude. Fala, irmã Eliana. Da metanoia, né? A metanoia. A irmã Eliana está falando assim que o Espírito Santo convence, tem uma transformação na oportunidade de arrependimento. Fala, pastor, então, lê aí pra gente. Ela está falando assim, olha, dentro da oportunidade de arrependimento, como que há a oportunidade mesmo que o motor é o Espírito Santo na nossa vida.
Ele facilita esse processo, né? Quando ele vier, vencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O pecado porque o homem não crê em mim, da justiça porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais, e do juízo, porque o príncipe desse mundo já está Julgado, condenado. condenado. João 16, 16, a partir do verso 8. 16, 8. Acompanhe aí na sua Bíblia. Transformação pela renovação da nossa mente. O texto, o 1 é conhecidíssimo, né? Não se amoldem ao padrão, né? Veja, o que tem que ficar claro na nossa cabeça é de que nesta vida é um investimento para os valores do reino de Deus. É nessa vida. Porque depois, como o pastor disse, os valores não se revertem mais. Não se revertem mais. Acabou. A chance acabou. No pós-mortem é só tratamento daquilo que aconteceu. É nessa vida. Jesus está ensinando um conceito para a gente, de que não muda. Né? Tudo bem? Volta lá aqui para a gente terminar. Eu falo que vou terminar, mas eu não termino, né? Cadê a... você fechou? Foi sem querer? Brinca não. Vai, segue lá até o finalzão. Isso. Moisés e os profetas. Põe aí. Olha o que acontece. Quando o rico pede para Lázaro ir, ou então falar com os irmãos para evangelizá-los, Abraão, na boa, fala assim, meu amigo, eles precisam ouvir os Moisés e os profetas. Na verdade, Moisés e os profetas já tinham morrido. O que ele está querendo dizer é assim, que leia os escritos de Moisés e dos profetas. Os escritos. A parábola nos fala da ressurreição de Cristo, da necessidade de compreensão de que os escritos, quando corretamente compreendidos, levam à ressurreição, levam a Jesus. Moisés e os profetas, eles não têm um ensino simplesmente legal. Todo escrito aponta para Jesus. Põe aí, Raquel. Jesus Cristo é o foco de Moisés e os profetas. Amados irmãos, não leia a Bíblia simplesmente racionalmente. A sua Bíblia tem que ser lida de uma maneira cristocêntrica. Deus, Jesus, é o alvo de toda Escritura. Se ela não aponta para Jesus. Se o rico tivesse lido os profetas e Moisés, assim como os 5 irmãos dele, eles iam encontrar Jesus. E iam encontrar, melhor ainda, a ressurreição de Cristo. Gente, a nossa leitura da Bíblia tem que ser essa. Tem que ser procurando Jesus. Indiferença, tem gente que é indiferente à figura de Jesus Cristo. Vai lá, Kel. E tem gente que aceita. Eu acho que aqui nós estamos no grupo daqueles que entenderam que Jesus ressuscitou e que através da vida dele nós temos a vida. Nós vamos ser ressuscitados para uma vida de prazer eterna de seio de Abraão. Só uma coisa sobre seio de Abraão. Seio de Abraão não é um lugar. Seio de Abraão é junto de Abraão. Filiação, comunhão. Nós vamos estar junto com Abraão, assim como todos os santos. E a última mesmo? Passei 10 minutos, né? Vai lá, Kel. Mais um. Acabou? Deixa na minha... então é isso. Eu pensei que tinha mais um. Viajei. A leitura que eu faço da parábola, e que você e eu devemos fazer da parábola, ela tem que ser menos escatológica e mais realista com a nossa vida. Ela tem que levar você ao arrependimento. E o meu desafio a você, irmão e irmã, é de que você, quando a gente encerrar aqui a transmissão e você vai para sua casa, você fala assim, Senhor, na boa, às vezes eu acho que eu sou o Lázaro. Mas eu acho mesmo. Às vezes eu estou vivendo como rico. Eu não consigo enxergar as coisas. Eu não consigo enxergar os valores do teu reino.
Me dê a oportunidade de me arrepender das coisas. Me faz enxergar os valores do reino, do teu reino. Justiça, perdão, paz, amor. Tudo aquilo que é do teu reino. Para que eu possa, de forma legítima, participar do seio de Abraão. Tá junto com Abraão. Beleza? Hoje eu estava meio xoxo, me desculpem. Mas na próxima nós vamos estar melhor. Tá bom? Espero que o Espírito Santo fale conosco. Se alguém quiser falar alguma coisa, agora é a hora. Por favor, fale agora, cale-se para sempre, senão a gente encerra a transmissão com uma oração. No Zoom alguém? Não? Então tá bom, gente. Vamos orar. Meu Deus, é a tua palavra. É o Senhor nos lembrando de que há vida após a morte e que ela pode ser boa. Senhor Jesus, eu vejo o céu, eu gostaria muito de ir para lá. E já está lá, na verdade, Pai. Esse mundo está muito difícil. Mas eu gostaria também que o Senhor me desse a oportunidade de me arrepender de tudo aquilo que não agrada o Senhor. Oportunidade de olhar os pobres, olhar minha própria miséria, para que eu faça parte legitimamente do seio de Abraão, Pai. Esteja juntamente com o Senhor. Fala conosco neste domingo, que o Senhor seja a nossa luz, nos dirija, nos dá a oportunidade de sermos cada dia melhores, para ficarmos parecidos com Jesus, em quem nós confiamos, em quem nós queremos ressuscitar e ficar com o Senhor para sempre. Em nome dele que nós oramos agradecidos. Amém. Tchau, minha gente. Deus abençoe.